que você poderia me falar sobre as 15 orações de Santa Brígida sobre todo o sofrimento de Jesus? A oração deve ser feita por 1 ano para conseguir as graças que Jesus promete. Então, tem o nome da pessoa? Não. Depois você separa o nome da pessoa. Santa Brígida. Santa Brígida tem uma sequência de orações que Jesus revelou para ela e que, se fizer aquelas orações, alcança graças. Deixa eu dizer uma coisa muito claramente aqui. Todas as aparições, sejam aparições de Nossa Senhora, sejam aparições de Jesus, sejam visões de santos, de anjos, do que for, repito, todas as aparições não são dogmas de fé, não são obrigações do cristão, do católico, assumir para a vida dele. A igreja divide em 2 tipos de revelações, Tiago. Tem a revelação pública e a revelação particular. A revelação pública é o Evangelho, é o que Jesus ensinou. Isso é para todos e obrigação de todos, revelação pública. Agora tem a revelação particular, que são e que podem ser aparições feitas particularmente a alguém, como Santa Brígida, como aos pastorinhos de Fátima, como a Bernadette lá em Lourdes. O que eu, como católico, estou obrigado a crer e praticar? O Evangelho. É a revelação pública. Revelações particulares, eu pratico ou não, dependendo do que eu ache para a minha vida. É difícil a gente acreditar que a gente tem liberdade espiritual. A gente tem. Então, por exemplo, Nossa Senhora pediu em Fátima para se rezar o terço todos os dias. Carlos Magliano, pergunta você se eu rezo o terço todo dia. Carlos Magliano, Sim. Você reza o terço todos os dias? Não. Então você está... Não estou em nada. Por quê? Porque a aparição de Fátima é uma revelação particular. Se tem alguém que tem que ter obrigação de rezar o terço todos os dias, são os 3 pastorinhos. Eu posso, porque acho conveniente, aderir a essa devoção. Por que você então não aderiu ao terço? Porque não faz parte da minha espiritualidade rezar o terço todo dia. O meu modo de espiritualidade é outro. Dentro da Igreja Católica tem vários modos, não tem só um. Então, ninguém está obrigado, a menos que você queira. Eu quero aderir a essa sugestão de Nossa Senhora de Fátima. Muito bom. Vai fazer bem a você. As orações de Santa Brígida, mesma coisa. É uma revelação particular, não é imposto como doutrina, como obrigação, como preceito, nada. Porque são experiências diferentes. A única experiência que é obrigatória é o Evangelho. É a única revelação pública de Deus. Quem me viu, viu o Pai, Jesus falou. Agora o resto são experiências particulares. Isso tem que deixar bem claro, porque isso gera trauma nas pessoas. Porque eu não rezei o terço todo dia. Se você acha importante rezar o terço, você reza. Se hoje você não pôde, amém, vamos adiante. Ou vocês não acham que Deus entende de psicologia humana, gente? Ou vocês não acham que Deus não compreende que tem dia que dá e tem dia que não dá? Vamos olhar para Deus como Deus é, né? Não como um carrasco. Sim. Na diocese de Xangai aconteceu um caso que uma pessoa estava me relatando que participa lá, né? Que ele não estava acordando às 4 horas da manhã para rezar o terço. Certo. E ele pega no serviço às 7. E ele falou para mim, olha, eu não tenho como acordar às 4 da manhã porque eu trabalho dirigindo, né? Como que eu vou acordar às 4 da manhã, vou pegar carro, dirigir, risco de sofrer um acidente? E ele estava sendo julgado justamente por isso, por não cumprir essa questão de acordar às 4 e rezar como todo mundo está fazendo. Pois é, rezar, não é nem o terço, né? E quem disse que ele tem que fazer isso? É o rosário, né? Quem disse que ele tem que fazer isso?
Ninguém tem que fazer isso, a menos que queira fazer. Quem faz, gente, eu acho maravilhoso. Quem faz, acorda 4 horas da manhã, faz a sua oração, ótimo. Mas outros não podem fazer. Outros não se identificam com isso. Outros têm outros afazeres. Mas religião tem um problema. A pessoa religiosa acha que ela está com a verdade. E aí ela acha que todo mundo tem que fazer o que ela acha. Da onde tirou isso? Rezar o terço de madrugada é algo que é bonito, é válido, mas não é obrigatório a ninguém. Não há essa obrigação. Não assumam isso como um peso. Assumam isso como uma graça, um privilégio para quem pode. Eu posso acordar todo dia 4 horas da manhã, que não vai interferir no meu dia, nem no meu rendimento, nem no meu trabalho. Eu gosto, é uma hora que tem silêncio. Eu tenho uma amiga, Maria Helena, de Brasília, ela falou, eu acordo porque, olha, aí ela gravou um áudio para mim, tem uma obra lá que passa o dia inteiro batucando na cabeça dela. Eu acordo 4 horas da manhã, porque é a hora que dá silêncio. Maravilha. Sim. Só que ela está com 80 e tantos anos, aposentada, não tem nada para fazer, ela pode acordar 4 horas da manhã, aí depois dorme o resto da manhã. Maravilha! Palmas para Maria Helena. Eu não posso. E isso aí não é obrigação de ninguém. Porque daqui a pouco a nossa fé católica está igual ao Antigo Testamento. Leis e regras e regras e regras, e Jesus vai vir e vai falar assim, o sábado não foi feito, o homem foi feito para o sábado. Perdão, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Ou seja, as leis religiosas têm que ser para ajudar a pessoa, não para aprisionar. Então não transforme o terço, pelo amor de Deus, que é uma oração linda, de meditação, de contemplação. Não transforme o terço num peso sobre ninguém, muito menos sobre você. Sempre ouvi que a comparação que Jesus faz do grão de trigo, que tem que morrer para dar muitos frutos, eu penso que Jesus está falando dele próprio. Mas um padre falou que o grão de trigo somos nós, que Jesus não estava falando dele, mas sim de nós. O que você acha disso? Aí tem que ler o texto todo. É João 12, se não me engano. Ali tem uma cena interessante. Jesus está já no final do ministério dele, está nos últimos dias, e a fama dele tinha ido longe e chegou nos gregos. E uns gregos vieram falar com Jesus. É uma cena interessante. Quanto tempo a gente tem? Pode falar? Pode, então pode. Vou falar. À vontade. Aí os gregos vieram falar com Jesus. O Evangelho de João não deixa claro que os gregos falaram com Jesus. Só mostra a reação de Jesus. Então a gente sabe que os gregos vieram falar com Jesus, mas o que falou a gente não sabe. Mas a gente tem a reação de Jesus. Qual que foi a reação de Jesus? Jesus fica meio assoberbado. Jesus fala assim, se o grão de trigo não morrer, não cair na terra e não morrer, ele não produz frutos. Mas o que eu vou dizer para o Pai? Livra-me desta hora? Mas foi para essa hora que eu vim. Ou seja, é muito fácil você entender quando você lê o texto todo. Eu estou cansado de falar isso. E vou morrer cansado. Porque é o seguinte, é óbvio que Jesus está falando dele. Porque ele está refletindo. Bom, se o grão de trigo não cai na terra e não morre, de nada ele serviu, né? Porque ele não produz frutos, ele tem que morrer. O que eu vou dizer para o Pai? Me livra dessa hora de morrer? Não, foi para isso que eu vim, para dar minha vida. Ou seja, é uma reação de Jesus ao que disseram os gregos. Você sabe o que os gregos falaram com ele? Não. Tem isso na tradição da igreja. Não tem no Evangelho, mas tem na tradição, e quando a gente liga, dá certinho. Os gregos
vieram propor a Jesus que deixasse Jerusalém, porque ele estava já a ponto de ser morto a qualquer momento, é no finalzinho da vida pública dele, que ele deixasse Jerusalém e fosse para a Grécia, que lá ele teria espaço para pregar, porque os gregos, diferente dos judeus da época de Jesus, tinham o Areópago, onde todo mundo pregava ali, os filósofos, os religiosos, pregavam as suas doutrinas lá. Tinha em Atenas um espaço para isso. Então os gregos vão até Jesus e falam, a gente paga a sua viagem, hospedagem, pode ir para lá, que lá você não vai correr perigo de vida, lá você não vai ser perseguido, como você está sendo aqui, e vai ter toda a liberdade de pregar. Lá você vai pregar até a velhice. Era uma proposta. Então, quando Jesus ouve essa proposta dos gregos, ele pensa assim, bom, para que eu vim? Eu vim para ficar velhinho pregando ou eu vim para dar a minha vida? Aí que ele fala, se o grão de trigo não cai, não morre, de nada vale, eu poderia pedir ao Pai para me livrar, mas eu vou pedir, eu vim para isso. Ou seja, aquilo que os gregos falaram meio que deixou Jesus conturbado. Ele diz isso no texto, inclusive. Aí ele sai e fala, não, eu vou ficar. Eu não vou aceitar a proposta dos gregos, eu vou continuar. E Jesus estava falando de quem, Tiago? Dele mesmo. Dele mesmo, né? Mas você tem que ler, gente, o texto inteiro, né? Pegar uma frasezinha solta e ficar tentando adivinhar. O próprio texto já diz. Muito bom, muito bom. Professor, quando eu era jovem, tudo que passava na missa era passado no retroprojetor ou no jornalzinho com a missa toda. Eu também, eu sou da época do Padre Paco. Ele passava slides durante a missa. Hoje nós temos o retroprojetor e o bispo proibiu colocar as leituras, o evangelho e toda a parte da missa. Passa somente os hinos e as respostas, muitas vezes, que está no projetor, atrasa e demora para passar lá na tela, né? O que você acha disso? Eu não sei. Aí tem que perguntar ao bispo, porque o bispo... Qual é a função do bispo? O bispo é o mestre da fé e da liturgia. Vai lá no direito canônico se você vê isso. O bispo é o mestre da fé e da liturgia. Então, ele, na diocese dele, ele tem total liberdade para dizer o que ele quer e o que ele não quer. Agora, eu não conheço aí sua comunidade, sua cidade, sua diocese. Talvez o bispo esteja vendo problemas que eu daqui não vou ver, e talvez você também não vá ver. Pergunte ao bispo, Dom Tiago, eu acho melhor com a tela. Por que o senhor acha que não é? Conversa com o bispo. Porque isso não tem regra, né? Cada bispo, em sua diocese, ele vai fazer o que ele achar que é melhor. Aí, cabeça dele. Eu não sou bispo, não penso como bispo. Agora, eu sei que o bispo é o modelo de celebração. Se você quiser saber, na sua diocese, como deve ser a celebração de uma missa, você assista a missa que o seu bispo celebra, especialmente na catedral. As orientações do missal, do novo missal, são essas. A celebração que o bispo faz na catedral, por isso que o nome é catedral, porque a cátedra é a cadeira do bispo, ali é a referência. Então, a celebração que ele faz ali é a celebração que está valendo para aquela diocese. É o modelo de celebração daquela diocese, é o bispo.